tá? Fazer aqui a transição dos slides e vou começar a explicar. Então, boa noite, né? Eu sou o professor Clécio, né? Tem aí esse espaço aí para a gente, tá? É o que tá matemática, para a gente falar. Hoje eu vou falar um pouquinho da aula 1, a gente vai ter umas 5 aulas, 5 ou 6 aulas, né? O assunto do bimestre é análise combinatória, tá? Então, análise combinatória e probabilidade são os assuntos que é importante, que vão tá na nossa conversa durante esse bimestre, tá bem? Então peço aí que vocês, tá, fiquem atentos aí. Então, e aí eu estou respondendo alguns aqui, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos falar hoje, né, recomendo que vocês peguem o caderno, né, aquele caderno que vocês receberam, tá bem? O caderno, quando eu estou explicando aqui, vocês vão lá pegar o caderno para a gente fazer alguns cálculos aí, né? Então, essa matéria é análise combinatória, depois eu vou passar um pouco mais de teoria, que isso vai ter, né, só os exercícios, mas é uma combinação disso tudo, né? Então, é uma combinação sobre o princípio multiplicativo, análise combinatória, que ao mesmo tempo conversa aqui com a questão desses itens que eu vou falar, combinação aqui está escrito errado, tá? Isso tudo vai entrar na questão da probabilidade, tá joia? Então pegue o caderno, eu vou ler cada um desses exercícios com vocês, tá? Então eu vou ler todos os exercícios, né? Então a gente vai fazer praticamente quase todos os exercícios aqui. O que a gente não conseguir, tá bem? Vocês ficam aí atentos e façam. Qualquer dúvida, obviamente, vocês podem me chamar aí. Então, eu vou ler o primeiro exercício. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se o quê? Uma saia e uma blusa. E dispõe-se de 4 saias e de 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina. Então, não tem nem, só tem o A, tá? Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades. O que acontece aqui? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse exercício juntos, tá? Quantas saias tem? Tem 4. Então, saias eu vou chamar, né? Olha como que é esse raciocínio, ó. É importante que vocês entendam tudo isso. São 4 saias. Então, saias é um total de 4. Então, só para a gente separar, como elas são diferentes, tá? Eu vou chamar de saia 1, de saia 2, de saia 3 e saia 4. Ok? O que mais que a gente tem lá no problema? Né? A gente tem blusas. Então, tem aqui blusas. Então, ó, então aqui a gente tem blusas. Quantas blusas tem? 5. Também, tá? Só para separar. Vou chamar de blusa 1, de blusa 2, de 3, blusa 4 e blusa 5, tá bem? Vamos só verificar o seguinte, ela está perguntando que precisa usar uma saia e uma blusa. Então, quantas saias eu posso colocar aqui? Então, aqui eu tenho S1, a saia 1 pode ser vestida com a blusa 1, é isso? A saia 1 pode ser vestida com a blusa 1. A saia 1 pode ser vestida com a blusa 2. A saia 1 pode ser vestida com a blusa 3. Pode ser vestida com a blusa 4. Pode ser vestida com a blusa 5. Pensam comigo. Olhei só para a saia 1. Quantas possibilidades ela tem? 1, 2, 3, 4, 5 com a saia 1. Mas não tem só a saia 1. Tem a saia 2, a saia 3, a saia 4. Então, a saia 2 vai vestir com tudo isso de blusa. A saia 3 com tudo isso de blusa. A saia 4 com tudo isso de blusa. Ou seja, quantas possibilidades a gente tem aqui? Então, se nós observarmos, aqui a gente vai ter 4 possibilidades
E aqui, quantas possibilidades tem? 5. O que eu faço com esses dois números? Isso daqui é o número de saia, tá bem? Isso aqui é o número de blusas. Eu vou multiplicar os dois. 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. O que é esse número de 20? 20 são as possibilidades dela pegar todas essas saias, essas 4, e juntar aqui com essas blusas, tá bem? Então, na verdade, é um total de 20 possibilidades. Tá joia? Alguma dúvida? Tá? Então, esse é o primeiro exercício. Então, qualquer dúvida, né, peço aí que vocês falam no chat, ou mesmo vocês tiram a dúvida aí, tá bem? Então, vamos lá. Tô vendo que o pessoal vai entrando e a gente vai continuar aqui. Eu vou passar e depois, se vocês quiserem, vai ficar gravado, vocês voltam o vídeo e vejam essa ideia. Tá bem? Vou fazer 4 exercícios hoje aí para vocês. Tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat, tá bem? Que aí a gente já possa até tirar as dúvidas aí. Mas qualquer coisa, vocês ficam à vontade aí para responder, tá? Vou passar para a segunda questão. A segunda questão é a seguinte. Olha lá. Um roteiro turístico prevê uma visita. Isso daqui é muito importante. Ó. Eu vou até marcar com uma outra cor aqui, ó, né? Que vai ser essa daqui. Não sei nem se vai dar para ver. Se vocês vão dar para ver, vou pegar uma outra cor aqui mais forte. Vou pegar um roxo aqui, ó. Quantas cidades tem aqui, ó? 2, ó, 2 cidades. Tá bem? Essa informação é muito importante. Então, um roteiro turístico vai visitar 2 cidades, tá bem? Conhecida como cidades históricas de Minas Gerais, né? Formado pelas quais cidades? Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Então, vamos imaginar que o guia turístico falou o seguinte, ó, a gente vai visitar 2 cidades, ok? Né? Mas dentre as cidades tem Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei, tá? Aí está perguntando, letra A, Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro. Então, a letra A, todas essas, 1, 2, 3, 4 cidades, Ouro Preto sempre vai se passar. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Né? A gente vai ter que pensar no seguinte, ó. Primeiro eu vou colocar aqui, ó. Repararam que eu vou escrever aqui Ouro Preto. Ouro Preto eu vou colocar como letra O, P, tá bem? Outra cidade é Mariana, então Mariana, cidade de Mariana, eu vou representar pela letra M. A outra cidade é Tiradentes, então, ó, quando eu sei que demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho para a gente entender isso, mas esse é o raciocínio. Depois eu vou passar a teoria, que eu acho que vai facilitar melhor amanhã. Eu vou colocar um vídeo que vai falar sobre isso, tá? Então, São João del Rei. Então, São João del Rei, eu vou representar pela letra C e J. Vou pensar na letra A. Me ajuda a pensar aqui o seguinte, ó. Se eu tenho que passar pelo Ouro Preto, então Ouro Preto é uma cidade aqui que vai ficar aqui, ó. Ouro Preto, temos que visitar 2 cidades, uma delas é Ouro Preto. Pronto. Quem que vai ser a segunda? A segunda pode ser quem? A Mariana. Pode ser quem? O T aqui, que é Tiradentes ou São João del Rei. Ou seja, a pergunta é, Ouro Preto sempre estiver na parada do roteiro. Então, Ouro Preto vai ser a primeira e essa daqui vai ser a segunda. Ó, se vocês quiserem, a gente pode até pensar assim, ó. Ouro Preto mais Mariana.
uma possibilidade, Ouro Preto mais Tiradentes e Ouro Preto mais São João del Rei. Então, são quantas possibilidades daqui, né? Então, a gente vai pensar aí, né, que a gente vai ter quantas possibilidades? Três possibilidades, tá? Então, são três possibilidades aqui, né, de nós encontrarmos, na verdade, esse roteiro aí, tá bem? A letra B, só que a letra B está falando o seguinte, não houver restrição, ou seja, na primeira visita, não necessariamente precisa ser Ouro Preto, tá bem? Então, pode ser Mariana, pode ser Tiradentes, pode ser São João. Então, vamos pensar o seguinte, ó, vamos ver se a gente consegue entender esse raciocínio. Então, a primeira visita aqui, ó, é Ouro Preto. Primeira cidade, Ouro Preto. Então, Ouro Preto vai ligar com Mariana, vai ligar com quem? Com Tiradentes e vai ligar com São João del Rei. Eu poderia começar com qualquer um, estou começando com Ouro Preto. Agora eu vou pensar no Tiradentes. Tiradentes, pensa comigo, Tiradentes já foi visitado por Ouro Preto. Então, Tiradentes, se for o primeiro, Tiradentes e Ouro Preto já estão aqui nas visitas. Então, se Tiradentes for o primeiro, quem que pode ser aqui? Pode ser quem? Mariana ou São João del Rei. Se for Mariana, olha que interessante. Mariana já foi visitada aqui pelo Ouro Preto, já foi visitada aqui pelo Tiradentes. Mariana vai ser visitada por quem? São João del Rei. Então, o que acontece aqui? Né? Quantas possibilidades nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, eu vou escrever aqui, tá? Aqui nós temos 6 possibilidades. Vendo como que é esse raciocínio? Esse raciocínio é um pouco diferente, né? Do que talvez a gente esteja acostumado aí em resolução dos outros, tá? Mas esse é o raciocínio. Então, olha bem, no primeiro exercício, Ouro Preto, a primeira visita aqui, ó, tá? A primeira aqui é Ouro Preto. A segunda visita pode ser Mariana, Tiradentes ou São João del Rei. Olha como nós mostramos. Então, aqui tem 3 possibilidades, tá? Depois, ele está falando o seguinte, não, agora eu não quero que seja primeiro Ouro Preto, pode ser qualquer um. Então, eu poderia começar, professor, poderia começar com Tiradentes aqui? Poderia, com quem for. É o mesmo raciocínio. Vão ser 6 possibilidades sempre, tá? Sempre nesse caso aqui que nós temos aí 4 números. Então, aqui vai ser Ouro Preto, vai ligar com Mariana, Tiradentes, São João. Por que eu não coloquei Ouro Preto aqui de novo, né? Porque Ouro Preto e Tiradentes já está aqui. Então, eu vou colocar Mariana e São João del Rei, e Mariana já está sendo visitada por Ouro Preto, já está por Tiradentes, quem que falta agora? O São João del Rei. Tá bem? Então, esse é o segundo exercício, tá bem? Revisa ele, assista de novo se necessário, volta ele, se tiver dúvida, me chama no chat, no WhatsApp, para a gente conversar, tá bem? Aí, qualquer coisa também, vocês podem aí mandar no chat se tiver alguma dúvida aí também. Então vamos lá, vamos pensar e vamos discutir aí mais uma situação, outro problema. Olha lá. Esse problema aqui, né, ele é bem interessante, tá? Então vamos lá, os números 342, 335, 872 e 900. São entre tantos os números de 3 algarismos. Então, vamos entender o que é isso. Ó. Números com 3 algarismos. Né? Isso vai acontecer muito aí nesses exercícios, tá? Números com 3 algarismos. Então, ó, os números com 3 algarismos são números assim, tá bem? Ó, eu vou até... O que significa aqui? Esse número aqui, ó, é 0, 2, 1. Esse é um número com 3 algarismos? O que acontece? Esse número tem 3 algarismos? Não. Por que esse número não tem 3 algarismos? Porque começa com 0. Esse número aqui só tem 2. Qual que é? 21. Então, esse número aqui não pertence. Então, não pode aqui, ó, começar com 0, tá bem? Os números de 3 algarismos
são os números que começam com números, ó, olha aqui, ó, diferente de zero. Ah, professor, pode ser o zero depois no final? Pode. Tá bem? Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Números com 3 algarismos, tá bem? E não pode ter o zero aqui. Então, qualquer número que eu pensar aqui, 0, 37, sei lá, ele também não vai existir. Agora, se eu pensar em 370, opa, 307 também ok. Tá bem? Então, esse é o conceito que a gente tem aqui. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismo. Repara aqui, ó, que esse número 342, 872 não repetem, né? Só que esse número aqui, ó, por exemplo, o número 335 e os 900 repete. Olha aqui, ó, o 3 está sendo repetido aqui, o 0 está sendo repetido aqui, e ele está falando que esses três números são distintos, né? São diferentes, tá bem? Quantos números de 3 algarismos pode se escrever? Então, agora, né, a gente vai ter que pensar aí em várias possibilidades. Em primeiro lugar, né, a gente vai ter que discutir aí umas questões bem interessantes. Então, vamos pensar nisso. A letra A. Todos começam com 1 e os seus algarismos puderem ser repetidos. Então, quantos algarismos tem? Quantos algarismos a gente tem? Ó, 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Por que o 10 não? Porque o 10 é a junção do 0 com 1. Então, gente, quantos algarismos a gente tem aqui? Ó? A gente tem de algarismo, a gente tem 10. 10, ó, olha bem o que eu estou escrevendo, tá? Algarismo. Então, presta bem atenção nisso. São 10 algarismos. Né, de 0 a 9. Perdão, de 1 a 9 é 9, mas o número 0, 10. São 10 algarismos. Né? Então, se eu pensar esses números aqui, ó, eles, né, a gente sabe, na nossa língua, de 0 a 9, a gente consegue escrever qualquer número aí dentro disso. Então, lá, todos os números começam com 1. Dos 3 algarismos, ó, ele já está avisando que o primeiro número aqui, ó, qual que é o primeiro número? O primeiro número é 1. Todos começam com 1 e os algarismos podem ser repetidos. Então, o que a gente pode entender aí desses algarismos repetidos? Pensam comigo. Quantos algarismos? Que número que pode vir aqui, ó? Eu vou até colocar aqui ó, uma interrogação, depois eu apago. Que número que pode vir aqui? Pode ser o 0, o 1, o 2, qualquer um desses números. Quantos números tem aqui? 10. Como assim? O 10? 10 possibilidades, tá bem? Não é 10 o número 10. O 10 aqui, ó, tá bem? É possibilidades, ó, possibilidades. Tá joia? Então, 10 quer dizer possibilidades. Então, por quê? Quem é que pode vir aqui embaixo, então? Ó, aqui, ó, só para a gente entender isso, ó, a gente pode vir o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, pronto. Quantos números tem aqui? 10, é isso que significa. E no último, a mesma coisa. Nós estamos pensando em possibilidades, são 10 possibilidades. E o que eu faço com esses montes de números aqui? Eu multiplico. Aí eu vou fazer 1 vezes 10 vezes 10, né? Vai dar 100 possibilidades. Entenderam o raciocínio? Então eu quero que vocês pensem bem aqui, ó, nisso, tá? Então, ó, a primeira aqui ele já está falando, ó, que o número 1 ele vai ter que começar com o número 1. Está escrito, ó, começa com 1. Então, se começa com 1, o primeiro número aqui é 1. Né? E os algarismos podem ser repetidos. Então, aqui a gente pode... O que significa pode ser repetido? Pode ser todos esses números, inclusive o 1. Né? E aqui, quais são os números que pode? Também, todos esses números aqui e aqui. Tá bem? Então, é isso que a gente pode a princípio. Olha o de baixo, isso aqui é o A. Tá bem? Esse aqui é o raciocínio do A. Olha o B.
todos começam com 1. Ó, de novo, todos começam com 1. Eu vou apagar aqui, tá bem? Só para me explicar o B aqui. Depois, qualquer coisa, vocês voltam lá no vídeo, tá? Então, olha lá. De novo. Só que agora, olha só que interessante isso, ó. Todos começam com 1. Vou lá, opa, eu sei que todos começam com 1. Então, eu vou pôr 1 aqui. Beleza. E os algarismos não podem ser repetidos. O que significa não pode ser repetido? O 1 já foi usado. Então, quantos algarismos vão sobrar? 9. Por que 9, professor? Porque o 1 aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, bem pequenininho, ó, pode ser o 0. O 1 pode? Não, porque o 1 já está aqui. Aí eu vou pegar o 2, tá vendo? Eu pulei o 1. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que eu coloquei o 9 aqui. Eles não podem repetir. Então, eu vou pensar que o número 1 já foi. E aí, eu vou pegar o 0 aqui. O 0 já foi. Quantos números vão sobrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu vou colocar aqui? O 8. Por que ele está falando para ser não repetido? Ah, professor, então se eu tirar o 0, ou tirar o 2, ou tirar o 3, ou tirar qualquer um deles, eu vou tirar 1. Então, de 9 algarismos, se eu tirar 1, vai ficar 8. Lembrando, isso daqui são possibilidades, tá, gente? E aí, nós vamos multiplicar 1 vezes 9 vezes 8. Quantas possibilidades vão dar? 72 possibilidades. Tá bem? Então, o que acontece? É isso que a gente vai pensar aí nessa estrutura. Então, eu vou repetir, ó, né? Mas vocês podem voltar o vídeo aí, mas vai dar o primeiro número aqui, né? E os outros números ali. Agora, olha, aqui eu vou só começar para vocês, né? Para que vocês pensem aí, conforme até já fiz uma espécie de um cálculo ali em cima, ó. São 3 possibilidades, beleza? Aqui, ó, não houver qualquer restrição, isto é, desde do 100 até... Que número que pode vir aqui? Pode vir o 0 aqui? Não, não pode. Então, quantos números podem vir aqui? 9. Ó, se eu tirar o 0, por que o 0 não pode? Lembra, ó, que se eu colocar o 0, não vai ser um número, não vai ser 3 algarismos, vão ser 2. Então, o 0 não pode. Então, são quantas possibilidades aqui? Ó? Vou só rascunhar aqui, hein? São 9 possibilidades. E aqui, professor, quais são os algarismos que podem vir aqui? Todos esses. Então, a gente coloca o 10 aqui e aqui. Todos esses também, os 10. E aí, o que a gente faz com esses números? Eu multiplico. 10 vezes 10 vezes 9. Tá joia? E aí, eu vou deixar para vocês pensarem aí nesse exercício. Tá bem? Vamos lá. O quarto exercício. O quarto exercício é muito parecido com o outro. Tá bem? Eu vou só rascunhar ele aqui e vou deixar vocês pensando nele, ó. Existem 9.000 números de 4 algarismos. Lembrando, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos. Né? Aqui, ó, pensando nesses algarismos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quem é que não pode estar aqui nessa ponta? O 0. Por quê, professor? Se eu coloco o número 0, sei lá, 1, 2, 3, esse número aqui, ó, por conta desse 0 aqui, ó, esse número é a mesma coisa que 123. E ele não tem 4 algarismos, ele só tem 3. Então, esse número não pode, ou seja, o 0 aqui não pode, tá bem? E aí ele fala o seguinte, ó, tá vendo? Dos quais 1.000 é o menor número deles e 9.000 é o maior. Então, a gente tem aqui, olha só que interessante, ó, a gente tem o 1.000 como menor número e eu tenho o 9.999 como maior número. Quantos números vão ter aqui dentro? Entre eles, ó, há 9.000 números. Há muitos que não se repetem algarismo, como esses números. Quantos são esses números de algarismo distintos? O que significa a palavra distinto? Significa diferente. Vou até colocar entre aspas aqui. Então, ó, olha só. Esse exercício ele está falando que entre 1.000 e 9.999 há 900 números. Mas, né,
alguns não se repetem. O que ele quer dizer com isso, né? Quantos números de algarismo distintos? Ó, esse daqui não se repete, né? Agora, ele não quer, por exemplo, algarismos assim, ó. Por exemplo, opa, 1. Ó, esses algarismos se repetem. Não é isso que ele quer. Ele quer algarismo diferente. Ele quer um número diferente aqui, diferente aqui, diferente aqui. Por exemplo, pode ser esse. Sei lá, pode ser esse. Ou pode ser o. Não necessariamente começar com 1 aqui, ó. Pode começar com 2. Ah, pode começar. Nesse caso já tenho 3 ou 4. Pode começar com 5. Enfim, vou ficar brincando aqui, né, de pegar os números distintos aí que a gente pode tá pensando aí, tá bem? Então eu vou deixar vocês pensarem nesse exercício aí, e aí tá a dica para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça nesse exercício, tá? Exercício 5, né? Por que eu escrevi árvore de possibilidades? É um exercício, né, muito parecido com os anteriores, tá bem? Para que o número 3, olha lá, de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com o quê? Termine com par ou, entre outros, é preciso que termine 0, 2, 4, 6. Então, o que acontece aqui? O que são os números, né? Depois eu volto aqui. O que são os números pares? De quantos algarismos? Ó, de 4 algarismos, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar nos algarismos pares. Então, os algarismos pares, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos, beleza? Então, os números que terminam em par. Aqui, ó, aqui. Essa daqui só pode ser quem? Ó, o 0, ou termina aqui com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8. Quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, a dica aqui é já colocar os 5, tá? Por quê? Porque eu tenho 5 possibilidades. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, tá joia? E que ele está falando? Ó, perdão, não são 4 algarismos, são 3 algarismos. Então aqui, ó, são 3, mas enfim, é da mesma, são 3 algarismos, né? Vai continuar sendo aqui essas possibilidades, tá joia? O que acontece aqui, ó? Quantos números pares de 3 algarismos existem? Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou fazer o A com vocês, depois eu vou deixar vocês pensando aí. Quantos números pares existem? Então vou aqui, ó. Observa. Se eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bem? Se eu pegar esses números e colocar aqui, eu posso pôr o 0 aqui? Posso? Já vimos isso? Que não. Por quê? Por que não? Porque ele não vai ter aqui os números 3 algarismos, vai ter só 2. Então, o 0 aqui cai fora. Pode ser qualquer número? Pode. Então, eu vou criar aqui, ó, só para vocês entenderem isso. Ó. Eu vou deixar como resposta aqui no final 0, mas quero dizer que esse 0 aqui pode ser o 2, 4, 6. Ó, vou até fazer assim, ó, né? Eu vou até colocar aqui o maior, só para vocês entenderem, que aqui pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8, tá? Então, tem um ou aqui, ó, em cada um deles, tá? Então, cada um deles pode ser qualquer um desses, né? Ah, eu posso pôr aqui o 2 de novo? Pode. E aqui o outro número par? Pode, né? Não tem problema nenhum. Pode ser o 3 e o 1? Pode, ó. Tá vendo? Terminando um desses daqui, não importa. Então, o que ele está perguntando aqui, ó? Quantos números pares existem? Olha lá, pensa comigo. Quais são os números que posso pôr aqui? Todos esses menos o 0. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 9. 9 não é o número 9. 9 são as possibilidades. E aqui, professor? Também. E agora, posso pôr o 0 aqui? Pode. Por quê? Porque aqui não importa. Ó. Vendo? Eu posso pôr um 0 aqui, ó, e ser esse número aqui, ó, 300, ser um número par. Então, aqui posso ser quantos números? De 1 a 9 são 9 algarismos, mas esse 10. Ou seja, vai dar um total de 10 algarismos. Então, aqui pode ser 9 algarismos e aqui 10. O que eu faço com isso? Eu vou pegar o 9, vou multiplicar com 10 e vou multiplicar com 5. Ou seja, eu vou fazer, né,
90 vezes 5, 450. Ou, vamos pensar agora aqui na ideia estrutural do exercício. Então, quantos números pares de 3 algarismos existem? Existem 450 números. Ok? Então, existem 450 números. Tá joia? E aí, quantos números ímpares? O mesmo raciocínio. Se eu olhar os números ímpares, como que termina os números ímpares? Do B, né? Se eu vou rascunhar aqui, número ímpar, ele termina como? Ele termina com 1, 2, 3 algarismos. Aqui só pode ser quem? O 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas possibilidades tem aqui? 5. Posso começar com 0? Não. Quantos números eu tenho aqui e aqui? Eu vou deixar para vocês, né, pensar um pouquinho aí. Quantos números de 3 algarismos distintos, só que agora ímpares distintos, o que significa? Que a gente não pode repetir, né? Distintos, não pode acontecer isso, ó. Por exemplo, aqui o 1, 2, 3. Aqui é o 1, tá bem? Aqui não pode ter 1. Pode ter qualquer número aqui menos o 1, né? Pensando no número ímpar no final, tá? Então, pode ser aqui quaisquer número menos o 1. Então, 1 aqui, ó, ele não pode. Aqui, pode ser 1, já foi usado. Então, pode ser o 0? Não. Então, aqui não pode ser o 0 e nem o 1. E aí eu quero saber quantas possibilidades tem aqui, quantas possibilidades tem aqui, quantas possibilidades tem aqui, e aí vocês multiplicam todas elas. Tá bem? E é isso que vocês vão fazer em todos esses exercícios. No exercício 6, ele é muito parecido, nada muito diferente disso. Tá? Considere os números 1, 2, 3, 4, todos os 4 algarismos distintos, né? Imagine se todos esses números fossem ordenados do menor para o maior. O que eu recomendo que vocês façam aqui? Façam, né, com 2 ou 3 números, uma árvore de possibilidades. O que eu quero dizer uma árvore de possibilidades? Depois eu vou explicar isso no vídeo com mais tempo. A árvore de possibilidades é assim, ó. Eu vou colocar aqui o número 1, o número 2, vou fazer só com o número 1. Fazer com o número 1. O número 1 vai ligar com quem? Vai ligar com o 2 e com o 3 e com o 4. O número 2 vai ligar, já tem 1 e o 2, vai ligar com quem aqui? 3 e 4. 1, 3, falta quem aqui? Falta o 2 e o 4. E o 4, falta ligar com quem? Já tem 1 e o 4, falta ligar com o 2 e o 3. Então, olha como que ficam esses números aqui, ó. Então, vai ficar 1, 2, 3. Faltou? Então, fica 1, 2, 3. É uma possibilidade. 1, 2, 4. 1, 2, 4 é outra possibilidade. Então, eu recomendo que vocês pensem nesse exercício aqui. Obviamente, está faltando mais um número aqui, está faltando mais um aqui. Esse exercício é para que vocês pensem aí nas árvores de possibilidades. Tá joia? Então, falamos um pouquinho disso no final. Eu vou fazer um vídeo específico falando desses conceitos, tá bem? Peço para vocês fazer os comentários, me procura aqui pelo WhatsApp, curta aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, né? Porque aí é automático, a gente perde menos tempo com uma série de coisas, para ficar mandando link nem nada, tá joia? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá joia?